aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra sobre distorções malignas sobre a graça de Deus. O texto de 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Preste atenção, filho. Toda vez que o Espírito de Deus começa a revelar uma verdade na igreja, o diabo se levanta para trazer uma distorção da verdade e fechar o coração das pessoas para a mensagem que está sendo pregada. Em todos os tempos isso aconteceu. Quando Deus começou a renovar a visão da graça, algumas pessoas se levantaram com uma mente maligna, uma atitude carnal para distorcer e fechar o coração das pessoas para a verdadeira mensagem. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos. As pessoas responderam o que era graça. 98% das que responderam o seguinte: graça é a salvação, o perdão, outros milagres. Apenas 2% das pessoas responderam que a graça é uma capacitação de Deus para cumprirmos o seu propósito. Não existe doutrina neutra. Nós somos aquilo que nós cremos. Se você crer de maneira errada, você vai desenvolver uma prática de vida errada. Como alguém, pastor, pode tornar a graça vã quando ele distorce a graça de Deus? Veja algumas distorções da graça de Deus. A primeira distorção da graça é: eu estou na graça e eu posso pecar à vontade. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21 diz o seguinte: sobreveio, porém, a lei, que pela ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, falando onde abundou o pecado, superabundou a graça, qual foi a conclusão imediata dos romanos? Se onde temos mais pecados tem mais graça, logo vamos pecar mais para que haja mais graça sobre nós. Por isso, o apóstolo começa o capítulo 6 combatendo o pensamento daqueles que estavam completamente equivocados sobre a graça. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o apóstolo estava dizendo que a graça não é alguma forma ou alguma provisão para o pecado. A graça é a provisão de Deus para vencer o pecado, para que quem quer sair da acusação e viver uma íntima comunhão com Deus, temos que estar na base correta. A base correta é a graça de Deus. Quanto mais debaixo da graça você estiver, menos o pecado vai dominar a sua vida. Romanos capítulo 6, verso 14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é desculpa para que você ande de qualquer maneira na presença do Senhor Jesus. A segunda distorção da graça: eu estou na graça, não preciso nem orar, nem jejuar. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, ao que bate abrir-se-lhe-á. Muita gente, quando ouve sobre a graça,
também é tomada pelo pensamento maligno de que agora, estando na graça, não há mais nada, não há mais necessidade de orar ou jejuar. Você descobriu a graça? É na graça que você pode entrar com ousadia no Santos dos Santos. Você pode pedir qualquer coisa, porque não depende dos seus méritos pessoais. Agora que você pode pedir, você não vai pedir? Isso não tem lógica. Muitos pensam que tudo isso acontece é vontade de Deus, mas não é. Porque se Jesus mandou orar para que seja feita a vontade do Pai na terra, é porque nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. Quando você compreende a graça, você ora o tempo todo, porque você sabe que Ele ouve as suas orações. O reino de Deus é tomado por esforço. Portanto, a sua ideia sobre graça é passividade. Então você não entendeu a graça. Porque Paulo entendeu a graça e trabalhou mais, disciplinou o seu corpo muito mais. No Salmo 119, verso 12, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós estamos na graça para sermos capazes de cumprir a vontade de Deus. A terceira distorção da graça é: eu estou na graça, não preciso fazer nada para Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Muitos dizem: eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus, portanto eu vou viver na graça e não vou fazer mais nada. Antes você não conseguia liderar, servir na obra, porque você se sentia acusado, desqualificado. Mas agora você está na graça. Você descobriu que foi aceito e tem a oportunidade de servir o Senhor e não vai fazer nada. Isso não tem lógica. Paulo diz que ao receber a graça de Deus na sua vida, essa graça o levou a trabalhar muito mais do que os demais. Essa é a atitude daquele que compreende a graça, o desejo de servir. Por isso Paulo diz que o julgamento de alguns será muito mais severo naquele dia. Porque quando estivermos diante de Deus, Ele vai nos perguntar: o que você fez com tanta provisão que você recebeu? A graça gera gratidão. Se Deus usou Paulo, que perseguia a igreja, Ele pode me usar também. Eu não posso ser, eu não devo ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que espero ser, mas a graça a Deus, porque eu não sou o que outrora era. Eu posso dizer com o grande apóstolo: pela graça eu sou o que sou. Em Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso, e recebereis a minha oferta. Quando falamos de um coração disposto, falamos basicamente de querer. Sem isso, nunca faremos nada. A importância do querer. O querer é uma coisa poderosa. Com ele nós podemos perder peso, manter a nossa casa limpa, economizar dinheiro, acabar com as dívidas ou alcançar qualquer outro objetivo na vida a que nos propormos. Não devemos enfrentar o fato de que a nossa vitória ou derrota tem muito a ver com o nosso querer. Gostamos de culpar algo ou alguém, mas eu acho que precisamos nos sentar e fazer como um bom e velho inventário de nosso querer. Devemos pelo menos ser honestos e dizer: Senhor, não obtivemos aquela vitória porque eu não queria. Não orei ou li a Bíblia porque eu não queria. Não passei tempo meditando em sua palavra ou falando com o Senhor porque eu não queria. Ao invés disso, fiquei a noite toda no sofá vendo televisão porque eu queria. A quarta distorção da graça é: eu estou na graça, não preciso mais dizimar e ofertar. Em Mateus capítulo 5, verso 17, não penses que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa outra distorção da graça, que pode adoecer os ossos com relacionamento
com Deus. É pensamento daqueles que dizem: estamos na graça, o dízimo era da lei, não temos mais que dizimar. Muitos dizem: eu não concordo com o dízimo, porque esse não é o padrão de contribuição do Novo Testamento. Essa parte é uma afirmação correta. Se a pessoa é contra o dízimo porque quer dar acima do que a lei insistiu, eu estou de pleno acordo. Em Mateus capítulo 5, verso 20: pois eu vos digo que se a vossa justiça não vos exceder de todos os escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mas se a pessoa é contra dízimo, por que quer dar menos ou dar nada? Então ela não entendeu nada sobre a graça de Deus. Quem de fato compreendeu a graça de Deus, sente alegria genuína em sustentar a obra. Que privilégio podemos ter do Senhor de nos permitir sustentar uma obra tão sobrenatural. Isso é graça de Deus. Pastor, o que nós podemos concluir? O fato de ser graça não significa que foi barata. O Senhor Jesus pagou um alto preço por nós. Devemos valorizar cada milímetro dessa graça preciosa que temos recebido. Eu quero te perguntar: você conhece ou conheceu de pessoas que fazem uso da distorção da graça de Deus na sua vida? Das 4 distorções, o que você acha mais difícil combater? Por quê? A primeira: estou na graça, posso pecar à vontade? Estou na graça, não preciso orar e nem jejuar? Estou na graça, não preciso fazer nada para Deus? Estou na graça, não preciso mais dizimar e ofertar. Em algum momento da sua vida, você já foi influenciado por alguma dessas distorções? Misericórdia. Quero orar por você, porque Deus vai fazer com que você entenda a graça. A graça não é liberalidade para pecar. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que cada dia mais tenhamos revelação da graça do Senhor. Nos livra das distorções malignas, nos livra do engano, nos livra do erro, que nós possamos cada dia mais crescer em graça e em conhecimento. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, para que sejamos usados pelo Senhor. Pai, aonde essa oração chegar, abra os olhos dos teus filhos, livra eles do engano, que eles possam ser livres do pecado, que passe toda a vontade de pecar, que eles possam, ó Deus, orar e jejuar, que eles possam, ó Deus, se dispor a liderar, a se envolver na obra de Deus, que eles não enterrem o talento, que eles tenham um coração generoso para ofertar e para dizimar na casa do Senhor. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente ela no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam livres das distorções malignas da graça de Deus. Se você foi muito abençoado e deseja investir no nosso ministério, fale comigo, vou te dar o número da conta e do Pix para que você possa ofertar, investir, semear no nosso ministério com a seguinte certeza: quem semeia, colhe. Quem abençoa é abençoado. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Que venha um tempo de prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.